Meu nome é Pedro Henrique Ivo de Souza Silva. Eu tenho 29 anos e fui aprovado em medicina na Universidade Federal de Pernambuco, no campus do Agreste, que é em Caruaru, a alguns quilômetros da capital Recife. Toda a vida eu estudei em escola pública, tive um ensino bom, estudei em boas escolas aqui pela região e sempre achei muito bonito a profissão de medicina, sabe? Só que entre você achar uma coisa bonita e você correr atrás daquilo, tomar isso como principal objetivo da tua vida e correr atrás daquilo com todas as forças, existia um hiato, um tempo aí, sabe? Quando eu saí do ensino médio, estava meio um pouco perdido, né? Sem orientação. A gente, apesar de uma boa qualidade de ensino que eu tive, estudei numa escola de aplicação aqui, que era gerenciada pela Universidade de Pernambuco, né? A Universidade Estadual daqui, tinha um ensino muito bom. Só que essa questão da orientação a gente não teve a respeito de carreira e tudo mais. Eu saí um pouco perdido do ensino médio, questão de uma certa imaturidade também. Aí demorei um tempinho para me situar e prestei o vestibular, o antigo vestibular tradicional da UFPE para farmácia. E passei, sou farmacêutico pela Universidade Federal de Pernambuco também. Só que do meio para o fim do curso eu comecei a realmente solidificar esse sonho que era de fazer medicina e comecei a realmente amadurecer essa ideia. No fim do curso no fim do curso de farmácia eu já estava totalmente decidido que iria terminar o curso, assim como terminei no final de 2019 e entrar de cara no cursinho para estudar para medicina. E foi o que aconteceu, no fim das contas. Em janeiro de 2020 eu já estava no cursinho. A minha experiência com quadro é um pouquinho mais recente, porque eu comecei no ano de 2021 e a plataforma, obviamente, me ajudou muito. Eu já tinha um certo conforto, eu fiz, mantive o meu cursinho anterior, que eu já tinha feito, eu já tinha entrado logo de cara quando eu saí da faculdade, e mantive, e o quadro eu assinei como realmente para ter um diferencial, para ter uma ferramenta a mais, porque às vezes o meu plano de estudo, o meu cronograma exigia um pouco mais, e o outro cursinho, ele não me dava isso. Quando eu entrei no quadro, que eu me deparei com a questão das frentes, né, dos módulos, tudo organizadinho, aquelas listas de exercícios com que realmente eu precisava fazer, aí eu me encontrei. Como eu já tinha uma carga de aulas, assim, vim de uma carga de aulas muito boa no ano de 2020, no ano de 2021 eu reduzia ao mínimo a quantidade de aulas que eu precisava assistir e foquei muito mais em resolução de questões, em tentar entender a prova que é o Enem e tentar, assim, aprimorar ao máximo as minhas qualidades e sanar todas as deficiências que impediam a minha aprovação. A redação, a questão das redações corrigidas em 24 horas, em menos, na verdade, de 24 horas, me ajudaram bastante também, porque no começo da preparação eu fui um pouco mais lento na questão da redação, porque eu já tinha trazido uma bagagem, já tinha vindo de uma nota consideravelmente boa, um 920 no primeiro ano, né, de Enem pós-farmácia, mas na reta final, quando eu apertei o passo, o quadro me deu todo o retorno que eu queria, porque o tempo era curto e eu precisava realmente, assim, de um desempenho máximo para chegar bem na hora da prova. E foi o que de fato aconteceu. Foi uma surpresa,
pegar, assim, a prova e já chegar, corrigir o gabarito, assim, tem uma quantidade de acertos muito boa. Nesse espacinho entre entrar no primeiro curso, na graduação, eu tava perdidaço mesmo, assim. Não tinha um direcionamento, tava meio perdido, aí comecei e fiquei por aqui, pelo interior. A minha família tem alguns negócios por aqui e eu comecei a trabalhar nesses negócios também, da minha família, tomando a frente de algumas coisas, sabe? E o tempo foi passando e eu acabei deixando os estudos como um segundo plano, sabe? Na minha vida. Só que a partir do momento que você começa a ver pessoas que você gosta, as pessoas com quem você convive, se interessarem pelas coisas, sabe? Pelo conhecimento em si e crescerem intelectualmente, eu acho que começa a te incomodar, de certa forma, você ter a condição, né, de estar estudando, de estar realmente crescendo intelectualmente e parar. Eu acredito que hoje em dia as pessoas elas amadurecem cada vez mais cedo. Mas antes eu não tinha essa ideia, para mim meio que estava ok, da forma como eu estava levando a minha vida. Só que depois comecei a me incomodar de fato. Caramba, eu preciso fazer uma faculdade, preciso ter um curso superior e tudo mais. E veio a questão de farmácia. O meu tio tinha uma farmácia aqui no interior e eu ficava ajudando ele e a família, né, toda na farmácia. Aí me veio o interesse de fazer farmácia. E eu fiz o antigo vestibular da Coveste, acho que foi o último ano de Coveste, se eu não me engano. Que era nem primeira fase, vestibular tradicional segunda fase. Eu posso estar errando alguma coisa nos anos aí, mas basicamente foi isso. Aí entrei em farmácia, gostei do curso. Gostei pra caramba do curso. Mas assim, quando eu gostei de farmácia, mas quando eu cheguei assim, do meio pro fim do curso, você começa a observar que existem situações ou áreas dentro de determinados cursos de saúde que exigem um pouco de autonomia que o profissional às vezes não dispõe. Entendeu? É preciso estar, às vezes, se sujeitando a outras pessoas para fazer determinadas coisas, e eu acho que por uma questão mesmo de personalidade me incomodou, sabe? Eu disse, caramba, às vezes você precisa estar pedindo permissão para fazer uma coisa que você sabe bem fazer e precisa estar o tempo todo se sujeitando a isso, em determinadas áreas, né? Aí, quando você vê o médico, que é uma profissão que tem uma autonomia, né, na área dele, que ele pode fazer, obviamente, com toda a responsabilidade do mundo, né, sobre as costas dele, mas, assim, existe uma autonomia que eu queria ter. Entendeu? E talvez farmácia não me deu naquele momento. Mas como eu já estava no estágio do curso que eu meio que não tinha o direito de parar, eu continuei, mas assim, terminei já totalmente decidido de que iria tentar medicina e meter as caras, sabe? Eu costumo dizer que todo esse conhecimento para mim vai ser muito válido, né? Como farmacêutico. Enferrujado. Totalmente. Assim, 13 se considera a data atual, né? Mas eram 11 anos, né? A partir do momento que eu entrei no cursinho, eu tinha 11 anos que eu não via absolutamente nada de ensino médio. E existiam, apesar de ter ter feito um bom ensino fundamental, um bom ensino médio, existiam algumas lacunas. Não era a perfeição, sabe? Você, por exemplo, o meu contato em física foi um negócio assim, bem... como é que eu posso dizer? O mínimo mesmo, sabe? Eu não tinha uma bagagem em determinadas matérias. E isso aí pesou, de certa forma, quando eu fui voltar, porque considerando o tempo que eu passei, esse ato que eu passei sem estudar, para voltar, eu estava começando praticamente do zero. Eu tinha a consciência de que existia uma galera muito boa que ia disputar a vaga comigo, que já estava numa pegada de ensino médio muito boa, que já vinha, sei lá, talvez de 1 ou 2 ou 3 anos de cursinho, e eu precisava compensar isso de alguma forma. Não, eu digo a todo mundo, assim, que
Eu sou uma pessoa privilegiada, sabe? Porque eu sei que não são todas as pessoas que têm a condição de terminar uma faculdade e se dar o luxo, digamos assim, de escolher fazer outra faculdade. Às vezes o cara tá lá, mas assim, não vê a hora de terminar para poder entrar no mercado, para poder trabalhar, às vezes garantir o sustento para a família, colocar, sabe, um dinheiro dentro de casa. Eu sou uma pessoa extremamente privilegiada porque eu tenho uma família que me dá todo o suporte possível, sabe? Assim, me deu todo o apoio possível e o conforto também, sabe? O conforto necessário para eu fazer tudo no meu tempo, para fazer tudo sem aquela pressão exagerada, sabe? Sem aquela pressão externa. Tipo, eu fui uma pessoa que a minha família se preocupou muito em me blindar desse tipo de coisa. Porque já sabiam do tamanho do desafio que viria e realmente procuraram, assim, me blindar de todas essas coisas. Mas, assim, eu sei que eu sou uma pessoa que, às vezes, foge um pouquinho das estatísticas por conta disso. Eu já tenho uma 29 anos, né? Já tenho uma idade, assim, que já me permitia estar trabalhando e tudo mais. Conheço muita gente que já tem uma família estabelecida, né? Com essa idade. Mas foi um privilégio, sabe? Foi um privilégio que a minha família pôde me dar. Agradeço a Deus muito por isso. E poder parar tudo e não precisar fazer absolutamente nada. E mesmo assim continuar tendo toda a estrutura possível e todo o conforto que eu precisei, até mais do que eu precisava. Então, como eu tinha te falado logo no comecinho, eu precisava de um diferencial, sabe? Eu toda a vida, nesse tempo, né, de preparação, eu toda vida tentava sair de uma zona de conforto. Assim, procurava sempre algo mais, nunca me dava por satisfeito. Não é só sentar, assistir aula, fazer a listinha de exercícios que está prontinha ali para você e tá tudo bem. Eu estudei muito a prova em si, eu estudei muito estratégias para fazer uma prova que, poxa, você também sabe, participa de todos esses processos aí, sabe muito bem como funciona o Enem. Mas, assim, eu utilizei o quadro porque realmente ele me dava uma organização, a organização que eu queria. Eu sempre fui uma pessoa muito metódica com as coisas, sempre fui muito pragmático. E eu acho que aquela organização que o quadro te dá, aquele, sabe, passo a passo que você entra na plataforma, você já vê que é tudo organizadinho, me trouxe certa tranquilidade. Porque como eu usava pontualmente em coisas que eu realmente exigiam um trabalho maior, assuntos que exigiam realmente um esforço maior, eu era totalmente assim, era direcionado para aquilo e de uma forma muito coerente, muito precisa e às vezes até me poupava tempo. O meu primeiro Enem agora, logo depois que eu saí, né, foi meio que um treineiro, né? Eu precisava realmente saber quais eram as minhas dificuldades, o que eu precisava focar mais e tal. A questão da plataforma em si, além dessa questão do direcionamento, foi meio que assim, eu precisava correr contra o tempo. Entendeu? Eu sentia que eu precisava correr contra o tempo, porque já tinha uma série de fatores que me colocavam, digamos assim, atrás de muitos outros perfis, outras pessoas que já vinham numa pegada. Entendeu? Então eu precisava ser o mais preciso possível. Então, a partir de a gente vai pesquisando na internet o depoimento da galera, vai vendo, né, o que vai sendo falado a respeito disso, e eu resolvi dar uma chance porque todo mundo que tinha a experiência falava bem. Isso não é possível que eu vou ser a única pessoa que vai me frustrar no meio disso tudo. Aí eu comecei e assim, gostei muito, porque
Não, eu não estava lá meio que todo dia, porque eu já me sentia confortável com alguns outros métodos que eu já tinha validado no Enem, que eu sabia que eu tinha me saído bem, e só era, sabe, continuar, mas existiam coisas como, por exemplo, a parte de natureza, que eu precisava da maior organização possível, porque é uma prova que vale muito, que valia muito para mim, entendeu? E eu precisava de organização. Às vezes eu não conseguia sozinho dar conta. O quadro não, ele monta, tipo, ele faz o teu cronograma de uma forma que você não precisa perder tempo se preocupando com isso, entendeu? Se organizando. Então eu ganhei tempo com isso. Na verdade eu ganhei tempo. Pelo menos de uns anos para cá eu aprendi a ser muito disciplinado, sabe? Para te dizer que eu tive alguma dificuldade, a exceção dos assuntos em si, né? Que a gente realmente tem que estar se desafiando todo dia. Mas no uso, no manejo da plataforma e tudo mais, eu não tive tanta dificuldade assim, porque, querendo ou não, eu já estava habituado com esse novo universo online, sabe? De cursinhos. Mudou tudo nessa pandemia, a gente teve que se adequar de alguma forma, né? Então, como eu já vendi um ano de preparação, eu meio que já estava habituado, eu já tinha adquirido no ano anterior aquela disciplina, sabe? De não precisar ter ninguém do lado fiscalizando, de não precisar, assim, eu tenho que 8 horas da manhã necessariamente estar acordado e eu só vou dormir depois que das 11 horas. Não, eu não precisava disso. O meu horário, ele foi muito flexível, entendeu? Porque eu intervalava muito, as minhas aulas eram bem condensadas, o meu tempo de estudo era condensado, eu intervalava e voltava. Às vezes eu rendia o dia todinho dessa forma, entendeu? Não precisava passar o dia inteiro sentado na cadeira, contando o tempo e meio que me auto-sabotando, pensando que, não, estou sentado 12 horas por dia, 10 horas por dia, então tá tudo bem, eu vou conseguir. Não é bem dessa forma que funciona. A galera que foi aprovada sabe que não é assim. A gente precisa realmente saber usar muito bem o tempo da gente e outra, sem deixar de abrir mão de algumas coisas que são importantes, né? A família da gente está aqui o tempo todo, a vida social da gente está o tempo todo, e eu acho que não precisa ser tão doloroso assim, sabe? Quando você realmente entende o processo, não precisa ser doloroso demais. A questão do tempo de estudo, eu sempre colocava um mínimo, sabe? Mas nunca colocava um máximo. Eu, às vezes, porque assim, a mente da gente é um negócio muito complexo e não é todo dia que você tá para render 8, 10 horas por dia de estudo, entendeu? Então, assim, eu colocava um mínimo de 4 horas por dia para estudar, mas assim, eu não tinha domingos, não tinha feriados, entendeu? Eu estava todo dia. Eu acho que a questão do estudo não é bem sobre a intensidade do estudo, sabe? Mas é mais pela constância. Você precisa ser constante, você precisa estar ali todo dia se estimulando, né? Então eu colocava um mínimo, eu preciso estudar 4 horas por dia. Mas o máximo era até onde eu realmente me sentisse bem, até onde eu visse que eu estava rendendo. Se eu, por acaso, passasse um dia, estudasse as 4 horas por dia e visse que não ia render de jeito nenhum, eu parava e me respeitava. Acho que é muito isso, você respeitar os seus limites, no fim das contas. Mas eu já cheguei a estudar, render 8, 10 horas por dia. Isso vai depender muito da tua mente, de como a tua mente está, sabe? Eu acho que uma coisa que é imprescindível também é a questão do extra, o que está por fora, por trás, assim, nos bastidores dos teus horários de estudo, entendeu? Tu precisa se alimentar bem, tu precisa dormir bem, é recomendável que tu se exercite também, porque senão você acaba com o teu corpo. Você precisa dele completamente são para poder render bem, porque é um projeto, é um investimento a longo prazo. Você não vai ter um rendimento, você não vai começar hoje e ter um resultado amanhã. É demorado, é paulatino. Então, eu acho que é muito isso, sabe? Não tem um tempo, eu não acredito nisso, na questão de é preciso um tempo
você está 10, 12 horas por dia estudando, você precisa render, acima de tudo. Se você está rendendo essas 10 horas por dia, excelente, perfeito. Mas se você está só por estar sentado, estudando no passivo, que tem muito isso também, né? A questão de você sentar, assistir 4, 5 horas de aula e pensar que está tudo bem e não sei lá, não pega uma lista de exercícios para fazer, não vai fazer um simulado e tal, aí você vai ficando no passivo, vai pensando que está recebendo informações, mas sem a prática você acaba esquecendo. O cérebro da gente só guarda o que é essencial. Tu já vê que o objetivo do quadro é te fazer ganhar tempo quando tu começa a pegar as aulas, sabe? Quando tu vê que são aulas curtinhas, bem amarradinhas, aquela precisão, sem aquela enrolação toda, não. Em determinado assunto, o que eu preciso saber tá ali, entendeu? Então você já vê que a plataforma ela te direciona para isso, para essa tomada de decisão rápida, para esse contato mais enxuto dos assuntos, justamente para sobrar tempo para você fazer o que realmente importa, entendeu? Que é a questão do treino, a questão das listas de exercícios, entendeu? O que eu fazia particularmente? Eu tentava ter o maior número possível de contato com determinado assunto. Vou dar um exemplo. Às vezes eu assistia uma aula de determinada matéria numa segunda-feira. Aí eu assistia a aula, fazia meu resumo, deixava tudo bonitinho. Às vezes eu fazia a lista de exercícios. Às vezes não. Porque na quarta-feira, 2 dias depois, por exemplo, eu pegava aquela lista de exercícios, dava uma revisada no meu resumo e fazia essa lista de exercícios. Porque aí eu ia adquirindo mais contatos, assim, sucessivos contatos com o mesmo assunto. Quando fosse 2 ou 3 meses depois, às vezes eu retornava para o meu resumo para dar uma revisada, às vezes eu refazia a lista de exercícios e eu ficava nessa. Assim, eu acredito muito que a mesma importância de você estar estudando um assunto novo é você revisar o que você já viu. Você não pode abrir mão disso. Então, eu sempre me preocupava em ter sucessivos contatos com o mesmo tema, porque aí eu ia me familiarizando e, para mim, ficava muito mais fácil de assimilar. Quando eu pegava determinada questão de um simulado que eu já tinha visto, era meio que quase no automático, sabe? Porque eu já tinha tido vários contatos com isso. Eu acredito que o estudo ele é eficiente quando você tenta deixar ele o mais cíclico possível, sabe? Você vai dar um tempinho, você vai retornar para ele. Se tu vê uma coisa em fevereiro, por exemplo, no início da preparação e não vê mais ao longo do ano todinho, naturalmente tu vai esquecer quando chegar lá na prova, porque meio que o teu cérebro entende que não é importante para você. Então eu sempre me preocupei com esses sucessivos contatos. O quadro me ajudou nisso, na precisão, sabe? Ele era tudo muito enxuto e facilitou muito a minha vida, principalmente a minha, que eu precisava ganhar tempo, e outra, eu tinha, querendo ou não, apesar de utilizar a maior parte do tempo para isso, eu tinha minha vida lá fora também e eu não queria abrir mão dela, sabe? Eu não queria me isolar totalmente do mundo para poder conquistar o que eu conquistei. A graduação em farmácia me ajudou muito na questão da química, porque eu tive o curso todinho esses contatos, sabe? Mas física e natureza era o calo no sapato. Eu sei que para muita gente também mas assim, eu precisava de alguma coisa, eu precisava ir além. Se você, para um curso concorrido, igual a medicina você não precisa, assim, a média dos alunos não é o suficiente. Às vezes eu fazia 40 questões no dia, às vezes eu fazia 5 ou 6, dependia muito do assunto, dependia muito do que era exigido, entendeu? E como eu fazia muito assim, como eu estudava matemática todo dia, por exemplo, eu sempre tentava aprimorar aquela questão de aplicação de fórmulas em física e tudo mais com a matemática. Eu tentava sempre estar conciliando uma com a outra, porque de certa forma estão diretamente ligadas, né? Em algum momento. E a questão de física, tipo, a gente vai voltar para o mesmo ponto, a organização, entendeu? A organização dos assuntos me colocou assim,
numa situação onde eu podia utilizar, eu podia fazer exatamente o que eu queria no momento que eu queria, entender? Se sair satisfeito com isso mesmo assim. Às vezes eu tinha determinado assunto que eu sentia uma dificuldade, tipo, eu não precisava estar esperando o cronograma vir, assim, não existe, na verdade, né, não existe aquela coisa da maioria dos cursinhos, e eles vão colocando as aulas de uma forma gradativa, e a gente tem que estar esperando, mas não, vem tudo de uma vez, e o que você precisa fazer, você faz. Como eu já tinha um ano de estudo, eu meio que comecei física nesse ano do fim, sabe? Tipo, comecei me preocupando a pegar os assuntos que não deu tempo de pegar no passado e tal, e ao mesmo tempo eu ia revisando o que eu já tinha visto. O resultado foi que eu quase gabaritei a prova de física, acertei 14 de 15 questões, e quase gabaritei, quase não, né? Porque acertei 40 questões de 45 em natureza com esse método, sabe? Com essas revisões sistemáticas. Esse estudo cíclico que eu te falo, tu entende, né? Tinha que ir atrás de algo que realmente me desse a precisão que eu queria. Então, eu não sei te dizer com precisão o quanto eu utilizei da plataforma, a quantidade de listas de exercícios que eu fiz, mas eu sei que eu usei bastante, principalmente na reta final, porque eu estava naquela loucura de estar revisando as coisas, e às vezes eu pegava uma lista de exercício para revisar, para refrescar a memória, entendeu? Às vezes, tipo, a questão da redação também, eu sempre estava querendo utilizar, porque a correção muito rápida, eu precisava de tempo e o quadro me dava esse tempo. Aí eu, nessa reta final, fiz mais com o quadro do que com qualquer outro cursinho, porque era 24 horas, às vezes outro cursinho me dava uma semana só para corrigir, eu não tinha esse tempo, entendeu? Mas assim, a questão da correção da redação foi, assim, bem realista, sabe? Quando você quer, porque eu sempre tive isso em mente, eu quero do cursinho, tipo, o máximo possível, o máximo que eles puderem apertar, exigir, eu quero, porque quando eu chegar no Enem, eu sei que existe uma carga muito grande de redações para o corretor, o tempo é curto, e às vezes isso se torna, a correção se torna de certa forma um pouco maleável, entendeu? No Enem. Então, se eu tiver essa preparação, se eu tiver realmente essa correção bem mais incisiva no cursinho, no quadro, por exemplo, eu ia, a chance de me surpreender positivamente no Enem seria muito maior do que me surpreender negativamente. E a questão dos comentários também, porque assim, às vezes a galera corrige a redação e depois se mostra totalmente inacessível no pós-correção, para você ir sanando suas dúvidas daquela redação específica. O quadro não, o quadro ele abre a plataforma para você ir discutindo com o teu corretor a redação que você fez, o que você pode aprimorar, o que você pode melhorar, e tipo, tem tudo amarradinho. Então isso aí facilitou muito mais a minha vida, porque tudo separadinho por competência, todas as correções, né, todas as notas separadas por competência, um comentário para cada competência. Então isso aí para mim foi primordial. Sem contar que tem participado, né, da conquista de um sonho. Eu acho que isso já é motivo mais que suficiente, entendeu? Me ajudou a ser mais disciplinado. Hoje eu sei que eu sou uma pessoa diferente, muito em função disso, sabe? Ele te estimula a ser aquela pessoa, o quadro te estimula a ser aquela pessoa disciplinada que você precisa ser, na verdade, sabe? É algo que você precisa ser se você quer conquistar alguma coisa difícil, seja ela qual for. Você precisa ter uma disciplina, você precisa ter uma consistência, e o quadro te ensina, sabe? Sem precisar estar te cobrando todo dia. Te ensina, deixa lá as intenções do quadro são bem claras quando você abre a plataforma e você vê realmente o que você precisa fazer, entendeu? É basicamente isso, sabe? Me tornou uma pessoa diferente. Hoje eu vejo a questão da educação de
de certa forma, com outros olhos. O conhecimento, você enxerga de outros olhos, com outros olhos a partir disso aí, e faz parte de um processo de amadurecimento teu, vai muito também de quem está te auxiliando nesse processo, né? Nesse caso, o quadro, e é um conjunto de fatores, é tudo muito assim, multifatorial, mas acima de tudo é essa questão, sabe, de te manter focado naquilo, ele te mantém focado no teu objetivo e não te faz esquecer de que é aquilo que tu quer, não é isso que você quer, então o segredo é esse, véio. Se empenha, se dedica que você chega. E eu cheguei. Isso é uma coisa que acho que todo mundo, em algum momento, passa por isso. Assim, quando eu corrigi a minha prova, o gabarito extraoficial já me deu uma esperança, sabe? E, poxa, eu estou no jogo. A gente sabe que para cursos concorridos a gente tem que trabalhar muito com a matemática, com a estatística, inevitavelmente. Mas quando saiu a nota, também me animei, porque em comparação a estatísticas de anos anteriores, eu estava dentro. Nesse eu digo, não, tem que acontecer alguma coisa muito extraordinária para isso não acontecer. Só que tem um SISU que é um Deus nos acuda, acaba com a saúde mental de qualquer pessoa. E eu acho que para mim lá foi um momento em que, caramba, porque ninguém quer mais um ano de cursinho. Ninguém quer mais um ano do mesmo, sabe? Você batalha demais por aquilo e você se sente perto de alcançar o objetivo, você começa a não querer mais pensar em manter aquela vida de vestibulando, que é muito sofrida. Aí, mas assim, eu tive muito medo. No meio da preparação vem aquela insegurança, às vezes você está confiante em alguma coisa e o simulado te mostra uma coisa que realmente é totalmente foge do que você pensou. Às vezes você quer uma correção de uma redação, está empolgado com a redação e às vezes a redação vem assim e mina muito, sabe, as tuas esperanças. Mas é aquele jogo de paciência, é aquela resiliência que o cara precisa ter para realmente se manter focado. Porque se você se entrega a esses tropeços no meio do caminho que vão existir, faz parte do processo, é necessário que aconteça. Se você se entrega no meio do caminho a isso, naturalmente você vai se distanciando da sua aprovação. Eu tentei, de todas as formas possíveis, me blindar disso. O SISU foi assim, o último momento que realmente me deixou muito angustiado, mas graças a Deus, assim, ele se encarregou de tudo e deu tudo muito certo. E eu acho que é isso. O medo vai existir o tempo todo. Insegurança existe o tempo todo, porque você às vezes quer pensar, sei lá, tem alguém mais preparado que você, mas no fim das contas você só precisa de uma vaga. Então vai por você e é isso. Dá certo. Você começa o processo, cara, e é meio que inalcançável, sabe? Para você é meio que inalcançável chegar onde você quer, porque você se vê muito distante, mas vai aproximando, sabe? Você vai se aproximando aos poucos, você vai vendo a tua evolução. Os simulados, né, são um exemplo claro, assim, um retorno claro de se o teu método está sendo bem aplicado, sabe? É importante você fazer, né, simulados ao longo da preparação, mas você vai ganhando confiança ao longo do tempo e isso é importantíssimo. Você precisa se sentir confiante também, sabe? Você não pode chegar uma pilha de nervos na hora da prova porque vai te prejudicar de alguma forma. Conheço muita gente boa, sabe? Que muita gente preparada que só precisa ajustar a questão do emocional, sabe? Para poder superar esse desafio. E outra, nervosismo, obviamente, todo mundo vai sentir. Eu passei a limpo minha redação, né? Nem minha mão molhada de suor, a caneta escorregava da minha mão, morrendo de medo de fazer alguma besteira, de rasurar além da conta. É um desafio. É um desafio. A gente tem que encarar ele e seguir em frente. Seguir em frente, porque, assim, na minha cabeça, eu não tinha outra alternativa senão passar.
Uma hora ou outra ia acontecer. Eu já estava completamente decidido que ia acontecer na minha vida. Então, só respeitei o processo, respeitei o meu tempo, o meu período de aprendizagem e veio, e creio que veio na hora certa. Não, assim, eu já me senti aprovado, modéstia à parte, pelo amor de Deus, assim, antes mesmo do SISU fechar, porque a gente vai acompanhando as classificações parciais, quando a gente vai vendo que o corte ele vai estabilizando ao longo dos dias, você já começa a se sentir cada vez mais dentro, sabe? Como eu estava numa posição relativamente confortável, né, na classificação, eu peguei a primeira parcial, quando saiu com a classificação fantasma, que o pessoal chama, eu enlouqueci, porque eu estava em 30º de 40 vagas, estava dentro das vagas, só que tipo, eu estava só coisa de 2 pontos acima do corte. Aí eu enlouqueci, eu disse, caramba, velho, como é que eu vou, né, passar esse tempo, esses 3, eu acho que são mais 3 dias de processo seletivo, sem perder essa vaga. Aí a gente se segura com o que tem, né? Segura na mão de Deus e vai. Mas quando eles retiraram a classificação fantasma, no dia seguinte, às 14 horas, e eu subi 9 posições, já me deu uma tranquilidadezinha, sabe? Você ainda não fica naquela porque espera o corte estabilizar, mas você ainda fica meio apreensivo. Na parcial seguinte, o corte oscilou muito pouco. E eu ganhei mais 2 posições, 19º. Quando foi para a penúltima parcial, eu lembro que eu estava no hospital com meu tio, ele passou mal, eu precisei levar ele no hospital, e eu estava dentro do hospital quando eu vi a penúltima parcial. Aí me deu aquela sensação de alívio já, sabe? Porque eu não perdi posições e eu me mantive ali e o corte oscilou muito pouco. Historicamente, no penúltimo dia a gente já tem mais ou menos uma noção do que acontece. Como eu estava numa posição razoavelmente boa, aí eu me tranquilizei. Aí a confirmação na terça-feira da semana seguinte foi de uma coisa que, querendo ou não, já estava no meu coração, entendeu? Eu já estava muito mais tranquilo por conta dessas parciais. Mas assim, foi uma festa aqui em casa. A minha mãe ficou em tempo de virar a casa de cabeça para baixo, e foi uma coisa assim surreal, porque agora eu estou morando numa cidade pequena, infelizmente não conheço ninguém daqui que conseguiu uma vaga em medicina, né, numa universidade pública, e eu fui a única pessoa aqui, né, nessa cidade que conseguiu esse feito numa universidade federal. Então é algo assim que eu não acredito, não consigo acreditar. É o sonho da tua vida. Eu não queria terminar a minha vida lá na frente fazendo uma coisa que não estaria me realizando completamente. Eu sei que eu ainda não estou inserido totalmente no processo, porque ainda vou começar a estudar e tudo mais, mas assim, eu me sinto realizado já. É uma conquista que, para mim, é tudo. Tudo que eu imaginei, tudo que eu sempre sonhei, e às vezes estava muito distante por negligência minha mesmo, sabe? Mas o que eu tenho a dizer a essas pessoas é que, velho, pensa no sonho da tua vida. Eu sei que é difícil, às vezes, você tem uma vida que às vezes não te dá muito tempo, não te permite se dedicar como algumas pessoas se dedicam, né, única e exclusivamente para aquilo, mas pensa no legado que tu vai deixar lá na frente, sabe? Pensa em como você vai terminar toda a tua história lá na frente, se de uma forma que você se sentiu completamente realizado, ou vai ficar aquela frustraçãozinha lá dentro, sabe? Poxa, velho, eu queria ter feito, às vezes poderia ter corrido atrás um pouco mais daquilo e eu deixei passar. Eu acho que, assim, não desiste, pô. Não desiste, porque vale a pena cada instante.
vale muito a pena quando você sai um caminhão, né? Primeiro que sai um caminhão das suas costas. Mas assim, quando você vê que tudo que você planejou, as madrugadas que você passou em claro, os convites que você negou para sair, para viajar, para estar em casa estudando e ver o teu nome na lista de aprovados, vale muito a pena. Eu faria de novo quantas vezes fosse preciso para terminar a minha história da forma como eu sempre sonhei. Entendeu? É mais isso, é para ver as pessoas que estão ao meu redor, as pessoas que realmente se importam comigo, as pessoas que eu amo, olharem para mim e ver que realmente eu conquistei. O que eu planejei para a minha vida, eu consegui conquistar. Eu acho que é isso. Eu sou uma pessoa que, de certa forma, acredito muito em Deus e acredito no poder sobrenatural que ele tem. Então eu acho assim que para o pessoal que é apegado a Deus, sabe, que realmente acredita fielmente no poder que ele tem, eu acho que vale a pena você se apegar sempre um pouco mais, porque ele tem poder para agir na vida da gente de uma forma que às vezes a gente nem imagina. E nós, como seres humanos, somos muito limitados, sabe? Nós temos um limite, mas acreditando em um Deus que é ilimitado, isso realmente faz a gente alcançar coisas inimagináveis.